Pessoal, vocês pediram muito esse vídeo e hoje eu resolvi fazer os melhores livros que eu já li e que transformaram a minha vida. Para quem me conhece sabe, eu amo ler. Um dos momentos mais gostosos, assim, um dos meus hobbies favoritos é a leitura. Porque eu acho que o livro é um momento só seu e daquele texto. Então, é algo que você que cria. A interpretação daquele texto, daquela história, é algo muito único. Então acaba sendo um momento de aprendizado mesmo, aprendizado porque você está ali refletindo sobre sua própria vida, sobre o que você pode fazer diferente, ou às vezes embarcando em uma história, em uma literatura. Então é um momento de muita reflexão e de muito crescimento pessoal. Eu amo ler, eu acho que é uma terapia. Enfim, mas nem sempre gostei de ler. Quando era nova era um martírio para mim ler. Minha mãe lembra bem, eu tenho um irmão muito inteligente, meu irmão é genial, ele é bem gênio, e ele lia todos os livros do Monteiro Lobato, e eu não conseguia ler, eu não conseguia gostar, muito hiperativa, eu não conseguia ficar quieta. E aí eu comecei a ler quando eu tinha 14 anos, e eu fiz uma operação de adenoide no nariz, e eu tive que ficar um tempo quieta, parada. Eu já tinha 14 anos e eu comecei a ler o livro da Ana Terra. E eu li, minha mãe lia algumas partes pra mim, eu lia também, e eu me apaixonei. Me apaixonei pelo Capitão Rodrigo, me apaixonei por aquela história, me apaixonei por aquela sensação de sair do meu mundo. A gente fica tão limitado no próprio mundinho e o livro amplia tanto a nossa vida, como se a gente estivesse viajando para novos lugares. Então esse é um livro que até hoje eu tenho um carinho muito especial. Ana Terra, ele me fez apaixonar por esse hábito que eu levo até hoje. O segundo livro foi aí que eu comecei a ler e nunca mais parei. Atualmente eu leio, acho que 2 livros por semana. Eu tenho muitos livros, isso não é exagero, né? Eu gosto muito, muito de fazer um cafezinho pra mim e ficar lendo. O segundo livro é A Sombra e o Vento. Esse também é um livro de ficção, literatura. Ele é um romance com suspense, que fala um pouco sobre questões atuais hoje, fala muito sobre como a sociedade é um pouco hipócrita, fala muito sobre machismo, fala sobre pontos interessantes, e ele é muito divertido e ele te prende muito. Eu li esse livro acho que em 2 dias, recomendo também. Não é um livro que aparece muito aí porque ele é literatura, mas ele é muito bom. Agora eu vou para os livros que realmente são best-sellers, que vocês estão cansados de saber e que realmente transformaram a minha vida. O primeiro livro é Os Segredos da Mente Milionária. Esse livro eu li quando eu tinha 24, 25 anos. Eu já era concursada, eu já tinha uma ótima carreira e parece que eu queria um pouco mais já, sabe assim? Não estava muito claro ainda na minha cabeça o que eu queria fazer, o que eu tinha que fazer, mas eu gostava de ler sobre aquilo, sobre pessoas que conquistaram muito, que alcançaram grandes resultados. Então esse livro é muito bom, ele ajuda você a entender uma lógica, a lógica do dinheiro, que não é a lógica do dinheiro, é a lógica dos relacionamentos, né? Quando você serve o outro muito bem, você é recompensado por isso. Claro, você tem que se posicionar bem. Claro, se dando o devido respeito, o devido valor. Mas esse livro ele mostra um pouco sobre isso, sobre a mente das pessoas que conseguem grandes resultados financeiros, que não são assim, não é o mais importante na vida, mas que é também muito importante e que muita gente quer. Então esse livro abriu a minha cabeça. Esse é o terceiro livro. O quarto livro, Pai Rico, Pai Pobre. Pai Rico, Pai Pobre também mudou a minha forma de ver a minha vida. Para quem não sabe, a minha família, o meu pai passou por muitas dificuldades financeiras. E ele era empresário e a empresa dele faliu. E desde os 13 anos, 14 anos eu comecei a trabalhar. E a família ficou tipo assim, sem nenhum real, gente, assim, sem nenhum real. Meu pai era muito inteligente, mas ele não sabia lidar com dinheiro, ele gastou mais do que ele tinha, ele fez investimentos que ele não podia fazer. Então, quando eu li esse livro, eu identifiquei muito o que eu vivi nessa relação do pai rico e o pai pobre. Aquele que poupa, que investe, que sabe fazer o dinheiro trabalhar para si mesmo. Isso é uma sabedoria que a gente tem que ter todo dia.
porque existe um ímpeto muito grande em viver o momento. Viver o momento, gastar e tudo, viver o momento. Com aquela ideia de que o mundo vai acabar, e o mundo não vai acabar. Com aquela ideia de que você não vai ficar guardando, você não é uma pessoa assim, que fica segurando dinheiro. Na verdade, não é nem isso, assim, é uma questão de planejamento mesmo. E de talvez fazer mais com esse dinheiro e poder ajudar não só você, como a sua família, como a mais pessoas. Então eu adorei esse livro, ele é muito bom mesmo. Próximo livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro eu li em 2014, 2013. Nessa época, eu era gerente do projeto da Copa do Mundo no governo do estado de Minas Gerais. E eu tinha que lidar com coronéis da Polícia Militar, com o alto escalão da empresa que trabalhava com as questões de trânsito em Belo Horizonte, com a FIFA. Então eu tinha vários atores que eu devia trabalhar, colaboradores para aquele projeto acontecer, e eu tinha que gerenciar tudo aquilo muito nova, e talvez aquilo ali criava uma certa insegurança para mim, uma certa dificuldade. Então ler esse livro me colocou numa posição de total tranquilidade para gerenciar um grande projeto, né? Eu não tinha tanta experiência, eu não tinha tanta idade, eu tinha uma certificação internacional que chama Project Management Professional, PMP, é uma das melhores do mundo. Eu fiz essa prova, consegui passar. Mas mesmo assim, mesmo tendo essa qualificação, é muito diferente na prática. Você, sendo mulher, trabalhando no governo, fazendo reuniões com 50, 100 pessoas e tendo que gerenciar um grande projeto, é muito desafiador. Então, se alguém quiser te desestabilizar, pegar no seu calo ali, você meio que é difícil você segurar a sua onda. Então eu li um livro que ele trouxe essa segurança. Eu conseguia segurar minha onda. Às vezes eu escutava algumas coisas na reunião, às vezes eu escutava algum tipo de preconceito, às vezes eu escutava assim algumas frases machistas, e eu conseguia segurar minha onda. Eu consegui não perder a classe e consegui coordenar tudo aquilo de uma forma muito agradável, com um sorriso no rosto, né? A gente não tem que brigar para conseguir algumas coisas, até que a gente tem que brigar. Vou refazer. Brigar, algumas coisas a gente tem que brigar, mas a gente não quer viver brigando, né? A gente quer viver em paz, quer viver feliz. Então, esse livro ele trouxe para mim as técnicas de negociação que eu precisava. A calma que eu precisava para ouvir algo que era contrário ao que eu entendia, ou às vezes ofensivo, segurar minha onda e continuar. Então esse livro me possibilitou isso, e com certeza possibilitou o desenvolvimento de várias amizades que eu criei nesse momento, tanto com os coronéis da Polícia Militar, quanto com o alto escalão, pessoas que trabalham até hoje no governo. Então foi muito bom, foi muito prazeroso, foi transformador a leitura desse livro. Próximo livro é o livro O Propósito. Gente, esse livro ele já entra naquela questão da espiritualidade, né, da sua chama interna, divina, do que você veio fazer aqui, né? Ele entra naqueles pontos que eu acho que todo mundo tem aquela hora que se questiona. Todo mundo tem aquele momento assim, tá, mas o que eu tô fazendo aqui? Tá, mas qual que é a minha missão? Né? Todo mundo tem esse momento. Então esse livro ele propõe um questionamento interno, porque essa resposta é uma resposta única, né? Cada um tem a sua resposta, e esse livro ele propõe esse questionamento. Ele me colocou a pensar. Eu li esse livro quando eu estava viajando pela Indonésia e pela Malásia, e esse livro me fez pensar muito. E aquela combinação de ler um livro sobre o propósito e enxergar pessoas vivendo de uma forma totalmente diferente da qual nós vivemos, né? Pessoas acordando toda uma cidade inteira sem Wi-Fi. Uma ilha, na verdade, uma ilha inteira sem Wi-Fi. Todo mundo acordando 4:30 da manhã e começando a rezar. E eu lendo aquele livro sobre o propósito, e eu enxergando aquela devoção, né? Do hinduísmo, eu vi também islamismo. Foi uma viagem que eu fiz pelo sudoeste asiático, tive contato com várias religiões.
Então esse livro, ele nos põe a pensar, nos põe a refletir um pouco sobre algo maior, né? Algo maior do que esses problemas que a gente tem de ganhar dinheiro, conta, propõe a gente a pensar em algo maior. E ele me fez, com certeza, acordar para vários aspectos da minha vida. Ele é transformador, eu recomendo. Eu não tô com nenhum livro aqui, gente. Isso pode parecer estranho, né? Você tintar o livro aqui. Mas é porque eu dou todos os meus livros. Todo mundo que é meu amigo sabe. Quem é meu amigo de verdade já ganhou um livro meu. Eu acho a melhor forma de presentear alguém é com uma leitura de um livro que me impactou. Tem livro, inclusive, que eu comprei 20, 30 exemplares para dar de presente. Enfim, próximo livro, Quem Pensa Enriquece. Esse livro também fala muito sobre essa relação do dinheiro, mas não é o dinheiro enriquece, é o dinheiro sucesso. Alcançar objetivos, sonhos, viver esses sonhos, né? Fala muito sobre aquele conceito da mente mestra, né, do Napoleão Hill, que tá certíssimo, porque quem pensa e enriquece tem uma forma de pensar, gente, não só pensar que é possível, não só pensar que você é capaz, que a gente tem que pensar isso mesmo, que é capaz, que é possível, não só esse pensamento que você tem a respeito de você mesmo, porque isso é essencial para você conseguir qualquer coisa na sua vida. Mas além disso é se unir a pessoas que querem mais, que querem alcançar mais. Então fala sobre esse conceito muito da mente mestra e realmente você se unir a uma mente que quer crescer e quer viver o melhor lado da vida, isso é muito poderoso, né? Algumas pessoas, infelizmente, porque elas não tiveram perspectiva, elas não tiveram a chance de sonhar. Talvez a realidade que elas conheçam seja uma realidade tão difícil que elas nem ousam a pensar que elas podem mais. Então esse livro ele foi muito importante para mim, porque durante muito tempo eu também não sonhava, eu já falei isso várias vezes com vocês. Durante muito tempo eu não pensava que eu conseguia, né? E eu me pautava muito pela minha família, pelos resultados das pessoas próximas, e eu ia me limitando. Então esse livro, ele me trouxe essa possibilidade de querer mais. Então foi muito bom ler esse livro. Eu recomendo assim fortemente para qualquer um que esteja aí, leia esse livro mesmo. Ah, professora, mas eu quero passar em concurso. Esse livro é essencial para você ter um sucesso naquilo ali, para você alcançar a sua aprovação. É essencial, você tem que mudar o seu mindset. Além disso, gente, próximo livro é 5 Linguagens do Amor. Esse livro ele é muito legal, porque eu falei com vocês de literatura, eu falei com vocês de espiritualidade, eu falei com vocês de dinheiro, mas eu quero falar com vocês muito sobre relacionamento, né? A gente tá aqui na Terra basicamente para nos relacionar, pra gente se relacionar uns com os outros, né? Qualquer relação de dinheiro, de trabalho, de qualquer tipo de amizade, de romance, é um relacionamento, né? Inclusive, assim, vocês que querem alcançar sucesso financeiro, que muitas pessoas querem alcançar, isso é uma troca, né? Uma troca, um relacionamento, uma troca, um ganha-ganha. E muitas vezes a gente não entende como que as outras pessoas elas têm formas diferentes de amar. Já é difícil entender o universo do outro, quem é o outro, né? Que pessoa, por que ele é assim, por que não é assim, por que faz isso, você queria que fosse aquele jeito, né? Praticamente todas as pessoas que eu amo muito já me decepcionaram em algum momento. Praticamente, acho que todas, talvez minhas irmãs não sei, acho que todas já me decepcionaram em algum momento, porque a gente, na verdade, a decepção ela decorre de uma expectativa. A gente tem uma expectativa que a pessoa haja de certa forma e ela não age. E isso não quer dizer falta de amor, falta de apreço, né? São formas diferentes de amar. E esse livro ele fala sobre as 5 linguagens do amor e te ajuda muito a compreender o próximo, assim, as pessoas que estão ao seu redor. Então eu acho muito legal, leiam. E o último livro, esse é o livro que eu acho que ele é mais transformador, né? Gente, eu poderia falar de vários livros que eu li, né? Esses livros que todo mundo ouve aí, O Poder do Hábito, Trabalhe 4 horas por semana, vários livros, eu podia fazer uma lista muito extensa. Mas eu separei os que eu bati o olho assim e falei, nossa, eu lembro desse livro, sabe? Assim, foi uma coisa muito natural. Eu separei assim, uma lista bem do que marcou a minha vida. E esse livro, Seu Poder do Subconsciente, gente, ele marcou muito a minha vida.
Porque muito se fala hoje sobre o subconsciente, sobre o ego, sobre como na verdade, os comportamentos que decorrem de uma área da nossa mente que a gente não consegue acessar de uma forma tão clara, né? O subconsciente está lá, dentro desse subconsciente está todas as marcas de dor, tristeza, felicidade, né, que a gente teve em decorrência da nossa vida, das nossas experiências, no decorrer do nosso caminho. E ler esse livro e saber que o nosso subconsciente controla a maior parte das nossas atitudes me fez realmente olhar com um pouco mais de carinho, sabe assim? Pro que tá gravado em mim? Qual que é a programação que me faz agir de uma certa forma sempre? Às vezes a gente quer mudar um comportamento, mas a gente não consegue, porque tá realmente gravado lá no fundo do subconsciente. Entender um pouco isso e tentar programar o meu subconsciente para uma outra forma de pensar é um desafio que eu estou tendo agora. Eu li esse livro durante a quarentena, eu li esse livro em abril, nós estamos em julho, e esse livro ele me fez assim pensar muito diferente como que eu quero levar a vida. É uma escolha muito pessoal, sabe? Como que eu quero levar a vida e o que eu acredito ao meu respeito e quais são as crenças que eu tenho sobre o mundo, sobre as possibilidades. E ele fala muito sobre isso, assim, o que a gente quer. Se eu pensar hoje, gente, tudo que eu já quis na minha vida aconteceu. Tudo que eu quis de verdade, sim, eu quero de verdade, aconteceu. E eu acho que é assim com vocês também. Sabe, assim, a gente tem uns elementos surpresa, né? Assim, nossa, que maravilha que aconteceu isso, não esperava. E não é que tudo saia como planejado. Na verdade, não sai como planejado, as coisas não saem como planejado, né? Às vezes você quer uma coisa, demora um tempo, mas depois você consegue, né? Não sai na hora certa, na hora que a gente quer, sai no tempo de Deus, mas tudo que eu já quis aconteceu. E eu acho que é assim com a grande maioria das coisas que a gente quer, porque a gente vai atraindo mesmo, é nosso poder de atração, a gente atrai o que a gente acha que merece, o que a gente quer, os nossos sonhos, eles vão sendo atraídos por nós. Então, pensando nisso, por que não querer mais, né? Por que não querer mais? Por que não? Então esse livro ele me fez pensar muito nisso, muito, 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 muito. E aí escrever, eu tô escrevendo bastante ainda o que eu quero alcançar, as coisas que eu quero alcançar, e elas vão se materializando, elas vão acontecendo. Um dia eu vou contar pra vocês tudo, praticamente tudo, gente. Eu tenho anotadinho assim, eu quero tal coisa, e aconteceu. Depois de anos, mas aconteceu. Então eu acho que é assim mesmo, sabe? Eu acho que é assim mesmo, tô achando que é assim mesmo. Lógico, com algumas pedras no caminho, normal, mas eu acho que é assim mesmo. Além disso, gente, o outro livro que eu tô lendo agora é Os Portões da Prática Budista. Eu sou de formação católica, tenho muita proximidade com o espiritismo, acredito muito, e tô agora lendo um pouco sobre o budismo. Porque o budismo, inclusive, essa questão de meditação, de contemplar a vida como ela é, né, saber que tudo muda a todo momento, é algo que está ajudando tanta gente nesse momento de quarentena, nesse momento de ficar em casa. Ficar em casa, você fica em casa e você tem um tempo para você meditar, para você calar os seus pensamentos, um pouquinho para você escutar o som do silêncio, sabe? Para você tão somente estar presente naquele momento, né? Porque o passado já foi, o futuro não existe, a gente tem o agora. E aí você conseguir ter um momento para você contemplar o agora, escutar o seu silêncio, escutar os seus pensamentos, vem insights maravilhosos que são só seus. Vem inspirações que são só suas, viu? Então, a prática budista ela é muito interessante. E você saber que tudo vai mudar, né? E que tudo vai mudar e conseguir apreciar o presente como ele é, sendo que você não tem controle se aquela situação vai ficar daquele jeito ou se ela não vai ficar, você não tem controle sobre aquilo. Ninguém tem controle sobre aquilo. E esse livro fala muito sobre não só essa questão de meditar, é lógico, mas a questão de buscar o bem. Buscar o bem não só para você mesmo. A gente tem uma tendência a ter desejos egoístas. Eu quero isso, eu quero aquilo. Não, buscar o bem para si e para todos.
né? Se todo mundo é um pedacinho de Deus, todo mundo é único, né? Todo mundo é um pedacinho, todo mundo tem um pedacinho de Deus ali dentro de si. Então a gente é um todo. A gente é um todo só. Então buscar isso, purificar o seu pensamento longe desses conflitos do ego, né? Eu, não ele. Eu ganhei, ele perdeu. E são conflitos, são historinhas que a gente entra pra perder, né? A gente já entra naquela história para perder, porque uma hora vai perder. Então a gente já entra na história para perder, sendo que se a gente pensar nisso, no ser bom para o próximo, como a ti mesmo, né? É um princípio que também vem do cristianismo. Você só entra para ganhar. Só que é difícil, é confuso, a gente se confunde. Todo ser humano tem um lado de beleza, bondade, amor, e tem um lado de sombra. Então, é justamente tentar iluminar as nossas sombras. Então, esses são os livros, gente, que realmente mudaram a minha vida, e eu acho que podem mudar a vida de vocês, de qualquer um aí. Recomendo fortemente. Não estou com nenhum deles aqui, porque, como eu disse, o meu maior prazer é doar livros. Então, se vocês aí, prof, meu próximo livro que você estiver lendo, prof, postando aí no Stories, eu quero muito ganhar, prof. Gente, eu mando pra vocês, só mandar pra mim. E além disso, eu quero fechar esse vídeo maravilhoso falando sobre o melhor livro de direito que eu já li. Eu não estou sendo presunçosa ao falar isso. Eu perdi muito tempo na minha vida lendo livros insuportáveis. Livros que é lógico que têm sua beleza, são livros teóricos interessantíssimos, são livros profundos, né, que me fizeram crescer, me fizeram aprender a escrever, foi maravilhoso. Mas são livros que são muito enfadonhos, complexos, difíceis de ler. E para um aluno que quer buscar aí aprovação, nesse momento que você está buscando aprovação, você não está querendo entender todo o direito, até porque se você tentar entender todo o direito, você não vai alcançar a aprovação. Você vai perder tempo, muito tempo, porque o seu objetivo, ele é claro. Você quer acertar as questões de prova, e é isso que você tem que focar. Então, eu pensei o seguinte, falei, gente, e se eu criar um livro de escrita simples? Escrita simples mesmo, sabe? Assim, escrita gostosa. A pessoa vai lendo como se fosse um livro de literatura. Uma escrita gostosa, com exemplos práticos, exemplos reais, com histórias, exemplos reais. Mas não um livro muito grande, um livro fininho. Um livro de 300 páginas, pequenininho. Fininho, um livro fino, com uma explicação simples, com uma explicação que a pessoa consegue se colocar lá. Olha, entendi. Se eu vivesse isso, se eu estivesse na administração, aconteceria isso, entendi. Né? Uma coisa que a pessoa consegue se enxergar ali, se identificar. E eu desenhei isso ao longo dos últimos 8 anos, gente. Eu fui escrevendo algo que eu falei, não, isso é tão simples, o aluno merece. O aluno merece melhorar a vida dele logo. Nossa Senhora, ele merece. E eu pensei o seguinte, falei, gente, se eu conseguir encaixar todas as questões nesse livro, porque aí sim vai ser imbatível. Porque aí ninguém vai falar que eu não é tão bom assim. Porque pensa, se eu tenho um livro de 300 páginas que responde a qualquer questão de prova dos últimos 9 anos, quem é que vai ter coragem de criticar? Quem é que vai falar, aquela professora, mas ela escreve de uma forma muito simples. Mas não serve pro meu concurso de magistratura. Mas não serve pra mim. Eu falei, não, serve pra todo mundo. Responde a qualquer questão de prova de nível médio e nível superior. Aí eu pensei, como é que eu vou mostrar isso? Como é que eu vou comprovar isso? Ao fazer estatística, eu mostro para os alunos quais são os pontos que ele tem que ter mais atenção. Que aí ele já vai ligando o radar dele. Isso aqui pode aparecer na minha prova e tal. Vai ligando no radar. Mas além disso, eu vou encaixar frase a frase. Frase a frase, eu vou colocar para ele quais são as questões que são respondidas por aquela frase. E aí ele vai ter a certeza de que aquele texto ali, aquela página ali, responde a mais de 1000 questões, por exemplo. Ele vai ter a certeza, eu encaixei as questões. Mas peraí, ele vai ter a certeza, ele vai ter que ter acesso às questões. Vou dar pra ele as questões. Eu vou passar, todas as questões aí dos últimos 9 anos, você vai responder, elas estão encaixadas na frase. Então, você leu essa frase aqui? Leu essa frase, já responde as questões que são respondidas pela frase. Já comprova o que eu tô falando. Não vem desconfiar de mim, não. Não vem, não. Você já vai comprovar na hora
o que eu tô falando. Assim, ele vai treinar mais. Que ele vai ler uma frase e já vai treinar. Vai ler uma frase e vai treinar. E aí ele vai focar no que é mais importante agora, que é a resolução de questões. O aluno, ele sempre fica lá na videoaula assistindo o professor, o que é fácil, vamos falar fácil assistir um professor. Fica lá lendo uma apostila, um PDF, o que também é fácil, e vai fazer questão depois. Nesse material não vai ser assim. Ele vai ler aquela página. No final da página tem um QR Code de questões, ele aproxima o celular dele do QR Code e vai abrir as questões do celular dele para ele já ir respondendo. Ou seja, ele leu a página, já responde as questões daquela página, ele aplica o conhecimento na hora. Aí ele entende como que a banca cobra, aí ele entende aquela matéria. Aí sim ele vai perceber como que aquele conteúdo aparece nas provas e ele vai poder praticar e memorizar. Gente, eu fiz tudo isso pra vocês, mas eu fiz tudo isso. Mas, prof, você ainda fez mais? Eu fiz mais. Gente, em cada página, se você quiser escutar minha voz explicando aquela página, explicando cada página, tem um áudio de cada página do livro. Cada página do livro tem um áudio. Se você quiser um áudio de 3, 4, 5 minutos pra você escutar, fixar aquilo ali melhor. Agora, além disso, o livro não é um livro, é um livro e um curso de videoaula. No início de cada capítulo tem uma videoaula, um aulão que eu fiz, porque assim, eu não acho que aluno tem que ficar assistindo um monte de videoaula, não. É muita perca de tempo. É muita perda de tempo, é muita. 200 horas de aula, 100 horas, mas é muita perda de tempo. Fica lá assistindo a videoaula, fica lá transcrevendo o que o professor fala. Gente, para, né? Para! Eu não acho que é assim, não. Eu fiz o seguinte, vou fazer um aulão de cada capítulo. O aluno vai ver o aulão, vai entender aquela matéria ali no aulão. Então ele já tem um geralzão do capítulo. Depois ele vai pro detalhe, que é o livro. O livro é mais detalhado. Nenhum professor do Brasil consegue elaborar uma videoaula tão detalhada quanto o livro. Então ele já viu um aulão de 1h30, geralzão daquela matéria. Agora ele já tem uma noção daquilo ali, ele vai pro livro. Lê o livro, lê uma página, corre, já responde as questões daquela página através do QR Code. Mas lembrando que se o aluno quiser usar o celular dele para responder questão, ele pode responder as questões de cada página na plataforma online, no site. Ele tem essa chance. Ele pode fazer isso. Enfim, gente, eu falei assim, nossa senhora, que maravilha, isso é imbatível! E fiquei muito feliz. Até que eu pensei em uma outra ideia. Eu falei, gente, além disso, porque não adianta estudar, fazer questão, tem que revisar. Eu vou preparar para o aluno o resumo dele. Sabe o que eu vou fazer? Ao longo do texto, as frases que respondem mais questões vão estar em vermelho. Elas respondem a mais de 300 questões. As frases que estão em amarelo vão estar as frases em amarelo respondem até 200 questões. E as frases em verde respondem até 100 questões. Então o aluno já sabe qual que é a frase mais importante. Ele pode até falar, nossa senhora. Aí o que ele vai fazer? Nas frases que estão em vermelho, 6 palavras estão em negrito. Essas são as palavras-chave. É só essas palavras que ele vai copiar no caderno dele. Porque essas palavras eu separei porque eu sei que essas palavras são gatilhos. Gatilho, o que é um gatilho, gente? Gatilho é algo que puxa no seu cérebro um conhecimento que você já tem. Você já estudou aquela matéria, você já entendeu. Você chega e lê só aquela palavra é um gatilho que puxa, como se fosse um anzol, uma vara de pescar. Puxou lá no seu cérebro aquele conhecimento que tá lá guardado, que você acha que você esqueceu. Quando você lê aquela palavra ali, aquele gatilho, jogou a vara lá na mente, puxou aquele conhecimento. E é assim que funciona. Então, eu já separei quais são as palavras-chave de cada frase. Então, o aluno já sabe quais são as palavras-chave que resumem aquele conteúdo ali. São gatilhos. Ele vai anotar só aquelas palavras no resumo dele. Só aquelas palavras. Nas frases em vermelho, nós temos 6 a 7 palavras-chave. Nas frases em verde, nós temos 3 a 4. E nas frases em amarelo, nós temos 5 a 6 palavras-chave. Então, você só anota isso. Além disso, gente, no final do capítulo, você tem acesso às frases poderosas. O que é frase poderosa, prof? Frase poderosa, gente, são as frases que respondem o maior percentual de questões. É o que você tem que revisar. Ah, eu já separei pra você. E além disso, eu sei que a melhor técnica de memorização, melhor do mundo, é explicar a matéria pra você mesmo. Então, o que eu fiz? Falei, gente, o aluno não consegue explicar toda a matéria pra ele mesmo, né? Como é que ele vai fazer isso? Ah, já sei.
Já sei! E se eu encontrar as perguntas que mais aparecem nas provas e fazer flashcards para eles? De um lado tem a pergunta que mais aparece nas provas, do outro lado a resposta daquela pergunta. Ele vai fazer a pergunta para ele mesmo, vai tentar responder, vai tentar explicar aquela matéria e depois vai verificar se acertou ou não. E se eu fizer isso num jogo, nossa senhora, um jogo de flashcards. Meu Deus, mas um jogo com as perguntas que mais aparecem nas... Meu Deus do céu, fiz isso, gente. Fiz isso, vocês têm acesso a isso também. Mas além disso, como a prof gosta de tocar a boca do balão, eu fiz algo ainda melhor. Gente, eu descobri, analisando todas essas questões, que 70% das questões de prova, elas são respondidas por letra de lei. Não, mas isso tudo é letra de lei, olha só a letra do artigo aqui. Nossa, igualzinho o artigo, só mudou uma palavra. Não, igualzinho esse inciso aqui, só mudou uma palavra. Nossa, hein? Como que é importante. Eu tinha que mostrar para os alunos quais são os artigos mais cobrados, incisos mais cobrados, né, de cada diploma que está no edital. Nenhum professor do país fez isso. Eu vou fazer. Eu vou fazer mesmo. Vou fazer. E eu fiz. Gente, fazer o seguinte. Você vai estudar agora artigo 37, responde lá já 300 questões que são cobradas, que são respondidas por aquele artigo. Ou seja, agora você não vai estudar a lei seca da forma como você fazia, não. Você vai ler o artigo, que eu já falei que é o mais cobrado, já tá demonstrando lá no final de cada capítulo, você sabe qual que é o artigo mais cobrado de cada diploma legal do seu edital. Você lê o artigo, corre e responde a questão. Lê o artigo, corre e responde a questão. Lê o artigo, corre e responde a questão que cobra aquele artigo. Gente, aí vocês vão memorizar a lei seca como nunca. Dá pra acreditar? Bom, falando de livro, ainda quero que algum aí, ó, se vocês tiverem assim, ó, investidores anjos do mundo inteiro, né, pessoas do mundo inteiro, porque assim, gente, um livro como esse é demais, tem que ir pro mundo, mas prof, o direito administrativo é diferente em outros países, eu sei, mas essa metodologia, gente, fala sério, hein, mas é só da prof, e eu quero que vocês aí tenham acesso. Meus alunos já estão aí se deliciando com esse material e quem não é aluno consegue fazer um download gratuito de um capítulo desse manual no link da bio. Clica no link da bio, pede lá, eu quero download gratuito, tá bom? Um beijo grande pra vocês, tchau, tchau!